em um jogo. Estamos aqui com um jogo onde é basicamente um assassino e pessoas inocentes. Você já jogou Among Us ou entende como é? Você já vai saber como funciona, né? Então, só deixa eu mudar aqui meu nome. Peraí. Pronto. Agora é só nós começar. Peraí, vocês não podem saber quantos anos eu tenho. Terminei. Agora, deixa eu ver. Olha. Quem não sabe como funciona, aqui o tutorial. Ó, agora leiam. Como eu já joguei, eu já sei como é. Pronto, bora começar o primeiro round. Não. Vão ficar sem minha voz mesmo, tá bom? É o jeito, né? Então, fica aí. No momento eu tô com muito medo por causa que tá vendo esse cara aí, roxo que tá no meu lado, então pode ser ele. E eu estou com muito medo. Eu tô fazendo uma task. Tô tentando fazer a task, na real. Mano, eu não sei como eu não percebi isso, mas claramente o cara queria me matar. Ele tava me perseguindo. Como? Como eu não pensei que ele era o assassino? Quer dizer, mais ou menos, entre aspas. Um corpo morto e claramente eu fui lá e deportei. Então, foi uma discussão que demorou um pouco. Que o roxo claramente era o assassino, porque ele já tinha me perseguido. O rato eu não sabia se era ele, por causa que ele já chegou perto de mim, mas não me matou. Mas ele estava também estranhando o roxinho. Quanto o pato lá, aquele patinho lá, ele não fez nada, ele só ficou calado. Toda a reportagem ele só tava calado. Então eu não tava muito confiando dele. O cara calado, sem falar nada, que até naquele momento não tinha visto ele fazendo uma coisa. Então eu sou burro. Acreditando que era a coruja, então eu votei nela. Então foi lá, o tempo passou. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminou e os votos ficaram desse jeito aí, ó. Os votos foram mais ou menos assim. A coruja foi realmente jogada fora, coitada. Mas como vocês podem ver, inocente. Então manos, eu fiz uma escolha errada. Quase que, eu pensava que era ele. Na verdade, antes dele ser jogado, meio que ele falou uma coisinha que fez, eu pensar, porque várias vezes ele poderia ter me matado pensando assim, e várias. Mas já o pato que eu tava desconfiando, que não é um pato, é um pinguim, mas eu não tinha visto ele nenhuma vez. E sempre que eu via, ele tava perto com um dos mortos. Então, manos, eu acho que já dá pra ver quem é o assassino. Ou será que não?
Vendo que eu poderia encontrar, eu encontrei um corpo e gentilmente acionei. E agora só faltava eu, o pinguim e o rato. Então nós ficamos discutindo e discutindo até o tempo quase acabar. O rato, eu tava desconfiando um pouco do rato, mas ainda tava no pinguim. Então, com o meu grande cérebro, eu comecei a falar que o pinguim era o assassino, não sabendo muito se era ele, mas ainda assim comecei a culpá-lo. Nós só estávamos brigando para saber quem era o assassino, mas para não ficar só nessa besteirinha assim, os caras falar nada, eu vou botar uma fotinha aqui para vocês ficarem apreciando até esse intervalo aí acabar. Depois de tudo que nós estávamos conversando, o pinguim acabou botando em mim e eu acabei botando no pinguim. E como eu ainda não sabia quem era, mesmo estando óbvio não, talvez seria o rato, porque várias vezes estava perto de mim, mas ainda assim ainda não estava acreditando que ele era assim mesmo um assassino. Tava meio que desconfiado. Coisa passou na minha mente. Então, determinado eu fui e bati o sininho. Batendo o sininho assim, eu fui acusar o rato. Obviamente não era só isso. Eu tava planejando um plano basicamente perfeito. Eu tô falando isso como se fosse o L de Death Note, mas eu não sou. Eu literalmente pensei num plano muito bom. Tempo passando, eu fiquei acusando o rato e ele ficou acusando eu ia mostrando e ficou falando que o pato era o assassino e eu basicamente não acreditando nele, votei nele. Mas agora vocês vão ver o meu plano. O pato não tinha falado nada na acusação, então eu votei nele, acabando assim com a discussão e matando o assassino. Literalmente cinema. Isso que fez eu acusar ele. Não. Na verdade, várias vezes eu vi que ele tava tramando alguma coisa, porque sempre eu encontrava ele ou em um lugar sozinho, ou com um lugar com uma pessoa, sem ninguém, um lugar bem escondido até, que meio que vendo que não falava nada, me fez pensar, só pode ser ele. Mas o rato ele já tinha passado por mim várias vezes. O rato ele não tinha feito nada, porque assim poderia ter me matado, já teria me matado há muito tempo na jogatina. Já o pássaro, o pinguim, ele já passou por mim, já não passou por mim, mas é muito estranho o jeito que ele fazia. Além de eu sempre acusar o rato, no último segundo ele botou no rato. Não é possível que ele só ia fazer isso só porque eu falei. Então poderia sim ser ele. Eu vou começar o jogo de novo. Então, vou botar um vídeo aqui pra vocês ficarem assistindo por enquanto que começa a jogatina. Fugindo da polícia, galera. Vamos ver se eu ia ser capaz de fugir da polícia. Tá bem, primeira estrela.
comecei a seguir o leão, mas aí eu desisti e voltei para fazer minhas testes. Mas já avisando que seguir o leão não por muita coisa não, mas eu quase segui o naquele momento o tigre tinha morrido. Aí eu fiquei com meio, tipo, pensando o que aconteceu. Do nada o tigre morreu. Meio que todo mundo tava se botando, ou ainda não sabia quem era. Você tá desconfiado de uma pessoa. Mais uma vez, o roxinho, a coruja, tá desconfiado dela. Por causa de nada, ele só tá desconfiado mesmo. Morreu mais uma pessoa. E nessa vez foi o rato, o pobre do rato. Eu, sinceramente, tava desconfiando do roxo e muito. Que eu tinha votado nele e o rato, como não me lembro, também. Então fiquei até tipo pensando, pode ser o rato. Mas aí eu pensei de volta. Mas o tigre, eu não vi ele mais nenhuma vez. Poderia ser ele. Foi que eu me enganei. Na verdade, que eu achava ser o real inimigo, na verdade, foi a minha tristeza. Naquele momento eu percebi que eu, Sherlock Holmes e Kelvin estava condenado à morte. E assim eu esperei, mas não deu tempo de fugir. E a morte chegou rápido e me levou. Assim, acabando com eu.